Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para os céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como é próprio para esse mês em que nós refletimos sobre nossa relação com a Bíblia, com a Palavra de Deus, sermos conduzidos um pouco pela mão por Jesus, para que Ele também abra os nossos ouvidos e solte a nossa língua. Interessante que a primeira coisa que a gente percebe nesse Evangelho, que Jesus vai para uma região onde não tinham judeus, uma região de pagãos. Decápole era uma área ali da atual Palestina, que não ficava dentro dos limites de Israel, ficava fora da jurisdição. Eram 10 cidades, por isso o nome Decápole, e eram habitadas por pagãos, pessoas que não eram do povo escolhido, do povo da promessa, que não tinham nem conhecimento das promessas de Deus, das palavras da Sagrada Escritura. E é tão interessante porque, no entanto, eles praticamente repetem uma palavra do Gênesis, né? Deus, quando cria as coisas, né? No relato da criação, no primeiro capítulo, aparece como uma ladainha. Deus viu que era bom, Deus criou tal coisa e viu que era bom, Ele viu que era bom. E aqui eles veem como que Jesus realizando uma nova criação nesse homem, né? Que era surdo e falava com dificuldade. Outra relação que tem entre o texto do Gênesis e essa cura é a relação com o Espírito de Deus. Jesus dá um suspiro, diz Efatá, faz o gesto próprio de quem trabalhava com a cerâmica. Os homens que naquela época faziam objetos de cerâmica, de barro, né? Quando já iam finalizar a obra e viam que ainda tinha algum pequeno retoque para fazer, quase que automaticamente faziam esse gesto de pegar um pouco de saliva e passar ali para fechar aquele buraquinho, para alisar aquela imperfeição, para tirar aquela pequena rachadura. Santo Irineu diz isso, né, nos seus escritos, quando uma doença é fruto do pecado, Jesus primeiro perdoa os pecados e depois cura. E quando não, no caso também que aparece em João do cego de nascença, ele faz esse gesto próprio de quem trabalha no barro, de quem trabalha com a argila, remetendo também a essa imagem bíblica de Deus que forma o homem do barro. É uma imagem poética, uma imagem de alto valor teológico.
E aqui Jesus vai reconstrói, não primeiro a língua, primeiro reconstrói o ouvido. Porque se esse homem falava com dificuldade, o texto de Marcos diz balbuciava, né? Falava, se atrapalhava ao falar, é porque ele não escutava, não conseguia escutar. Então, primeiro é curado o ouvido, capacidade de ouvir. E para isso, Jesus tira ele da multidão. Jesus não é um homem de espetáculo, né? Contraria as leis do marketing, da propaganda, que deviam levar ele a chamar todos para assistirem o grande milagre e depois para todos espalharem. Ele faz justamente o contrário, vai sozinho, porque não quer instrumentalizar aquele homem doente. Então vai sozinho com ele para um lugar afastado e ali realiza a abertura do ouvido, no lugar de solidão, no lugar de silêncio. Por isso, irmãos e irmãs, antes de a gente perguntar qual a nossa relação com a palavra de Deus, a gente devia ir um pouquinho antes, né? E de uma forma como fazem os filósofos modernos, né? Nos perguntar das condições de possibilidade, né? De escutar a palavra de Deus. Porque uma condição importante para a gente escutar a palavra de Deus é o silêncio. Não se pode escutar o que Deus nos diz no meio do barulho, porque a voz do Espírito Santo, que ressoa naquele santuário mais íntimo do nosso coração, ela ressoa suavemente, porque o Espírito Santo não nos faz violência, respeita a nossa liberdade e por isso fala baixinho. Tem som o suficiente para quem quer ouvir e insuficiente para quem não quer escutar, né? Como dizia outro filósofo, Pascal, sobre as coisas da fé, né? Dizia: existe luz suficiente para quem quer crer e escuridão suficiente para quem não quer. No fundo, é a liberdade que decide, a nossa liberdade. Se a gente quer escutar o Espírito Santo, a gente escuta a voz suave dele, e para isso a gente precisa silêncio. Vivemos num mundo barulhento, num mundo que foge do silêncio, porque o silêncio nos confronta com a nossa verdade, nos desnuda, né? Nos tira a roupagem das palavras, dos sons, e fazem com que a gente se confronte com a nossa própria verdade, e a gente tem muitas vezes medo dessa verdade, porque nos falta a fé de que ali no final daquele silêncio é Deus que nos espera para dirigir a nós a sua palavra. Sem silêncio não pode existir oração. Santa Teresa de Calcutá, cujo dia é hoje, ela dizia isso, né? O fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é o amor, e o fruto do amor é o serviço. Então tudo começa com o silêncio. Então, antes da gente perguntar qual é a nossa relação com a palavra de Deus, a gente deve perguntar: qual a minha relação com o silêncio? Eu sei fazer silêncio não só externo, mas também sei fazer silêncio dentro do meu coração, silenciar o meu coração, silenciar a minha mente, silenciar a minha memória, silenciar a minha imaginação. Fazer esse silêncio profundo que nos permite escutar a palavra de Deus, né? Porque é desse silêncio que é feita a nossa escuta, né? Quando você lê a Bíblia, né, isso não produz som nenhum. Você pode ler a Bíblia até no meio de um ambiente barulhento,
mas para que a palavra caia em terra boa, lá dentro do teu coração tem que existir silêncio, aquele silêncio de Samuel que diz no meio da noite: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Jesus leva esse surdo ao deserto, toca nos seus ouvidos, toca na sua língua também, para que ela possa falar corretamente. E aqui também a gente pode encontrar uma matéria para examinar qual a nossa relação com a palavra de Deus, qual a nossa relação com o silêncio, examinando as nossas palavras. E palavras saem da minha boca todo dia. São palavras que estão segundo o Espírito de Deus, ou palavras que são segundo um outro espírito. A Bíblia, muitas vezes, principalmente o Novo Testamento, fala da vinda de Jesus como o grande juízo que Deus faz, principalmente no Evangelho segundo São João. E por isso fala de duas figuras, como existe um juiz num julgamento, existe também um advogado de acusação, existe um advogado de defesa. O advogado de acusação em grego se chama diabolos, e o advogado de defesa se chama paráclitos, Daí vem a palavra diabo, o acusador, aquele que acusa. E o paráclito, o espírito defensor, o espírito consolador, que é o Espírito Santo. Quando eu, no final do dia, examino as minhas palavras, que palavras eu disse hoje, que coisas eu falei. Não sei, não lembro mais. Você não lembra porque você não faz silêncio e vive na superfície da vida, a tua vida vai escorrendo de forma inconsciente, porque você nunca para pensar como é que você está andando, como é que está sendo a tua vida, como é que você vai caminhando. Então, como foram as minhas palavras têm o som do acusador, do diabolos, são palavras de maledicência, de crítica, de murmuração, de falar mal dos outros, de ver sempre o negativo em tudo. Ou são as palavras do Paráclitos, do Espírito Santo, do Espírito Consolador, que mesmo no meio das trevas da vida de uma pessoa consegue ver ali um pequeno pontinho de luz e se alegra com ele, porque a luz sempre vence as trevas. Onde existe um pouquinho de luz na vida dessa pessoa, essa luz tende a crescer e a vencer todas as trevas na vida. Então, como vai esse meu olhar para o outro, esse meu pensar e esse meu falar, porque, como Jesus ensina, a boca fala da abundância do coração, aquilo que sobra, que transborda do coração, isso sai pela boca. E, irmãos e irmãs, deixemos que Cristo também nos conduza para o silêncio, esse silêncio tão necessário para a oração, que Ele nos conduza, que Ele abra o nosso ouvido para escutar a voz suavíssima do Espírito Santo, e que Ele também abra a nossa língua para que a gente dê testemunho da vida nova em Cristo Jesus. E vejam que aqui não falo de sair por aí com um megafone falando sobre Jesus. Não é assim que o cristão fala de Jesus. O cristão fala de todas as coisas. Você pode falar de comida e de futebol e do que seja, mas falar segundo o Espírito de Deus. E ali você está dando testemunho que a tua língua foi recriada em Cristo. Peçamos essa graça
na Eucaristia que vamos receber.